Salve, salve nação! Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, mas que está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa Linha de Passe, repercutindo a vitória do Clube de Regatas do Flamengo sobre o Grêmio. Vitória muito importante que leva o Flamengo novamente à condição de líder do Campeonato Brasileiro na 8ª rodada. O Flamengo que a gente tinha dúvida de como ia se comportar em campo por conta da ausência de jogadores muito importantes. O De La Cruz, o De Arrascaeta, o Vinha e o Varela, que estão servindo a seleção do Uruguai, que está disputando a Copa América, e o Eric Pulgar, que está servindo a seleção do Chile, também na disputa da Copa América. E dependendo de como essas seleções vão se comportar durante a competição, essa ausência pode ser aí de mais dias, né? Ou menos dias. Vamos esperar para aguardar para ver o que vai acontecer. Mas estávamos também na partida de ontem com a ausência do Carlinhos, que está lesionado, e também o Ayrton Lucas e o Alan, que também estão no departamento médico. O Ayrton Lucas, dos três, me parece que é o que tem melhor condição de retornar em breve. Quem sabe para a partida do próximo fim de semana contra o Atlético Paranaense. Uma partida muito importante também. A propósito, todas as partidas são importantes, é um campeonato de pontos corridos, a gente sabe disso, mas o Flamengo não costuma ter bons resultados contra o Atlético Paranaense jogando na Liga Arena. Vamos esperar para saber como vai ser esse jogo, vamos ficar na expectativa e aí a gente já tira um primeiro jogo aí, no total mais ou menos de 9 jogos que a gente já comentou aqui. Vencemos o primeiro desafio, muito importante, embora o Flamengo não tenha apresentado um grande futebol, mas eu já disse no comentário do vídeo anterior que foi um futebol digno do torcedor que estava no Maracanã para assistir esse jogo. Como eu falei no vídeo anterior, o Flamengo deixou o seu torcedor satisfeito. Houve empenho dos jogadores e onde faltou técnica, os jogadores ganharam na raça. Eu devo destacar aí a partida do Pedro, embora o Pedro não tenha feito gol, mas participou demais no jogo. O próprio Gerson, o Davi Luiz, que também jogou muito na partida de ontem. Sofremos um pouquinho porque o Renato Gaúcho é um técnico inteligente. Ele sabia que o Flamengo ia jogar com o Léo Pereira improvisado na lateral esquerda e deixou ali o JP Galvão explorando isso nas costas ali do Léo Pereira e foi bem sucedido nos primeiros minutos ali da partida. Até o Flamengo, que entrou com o esquema tático que todo mundo esperava, mas com peças diferentes, né? Não mudou o esquema ali no 4-3-3 ou no 4-2-3-1, né? Como queira, o Flamengo entrou com esse esquema, permanecendo o Gerson na ponta direita, mas houve a contusão do Cebolinha. Cebolinha então foi substituído pelo Bruno Henrique. Bruno Henrique entrou bem na partida, não comprometeu. Também já falei no vídeo anterior, o Bruno Henrique é craque, joga muita bola, e se o Cebolinha não tivesse no seu melhor momento, digamos assim, no Flamengo, Bruno Henrique seria titular. Mas com a saída do Igor Jesus, que eu também falei no vídeo anterior, é a mesma partida, né, pessoal? Eu estou comentando aqui o mesmo jogo. O Igor Jesus não estava jogando bem, não estava apresentando um bom futebol e estava prejudicando a transição, a saída da bola de trás e chegando nos jogadores da frente. O Lohan não estava com o jogo solto no primeiro tempo e com a saída do Igor Jesus e a entrada do Luiz Araújo, o técnico Tite recua então o Gerson e aí o time muda. O Gerson jogando como segundo volante, saindo de trás, time muda, o Lohan na frente recebendo essa bola e também fazendo a transição com o Pedro voltando para receber. O time encaixou, cresceu na partida e só não fez mais gols por conta mesmo do goleirão, que tirou uma cabeçada do Pedro ali incrível, quase em cima da linha, e outros lances aí também de perigo que os jogadores não conseguiram fazer a bola chegar no gol. Bom, pessoal, vamos assistir então comigo o vídeo, fica até o final. E se você não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos e deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada, daqui a pouco eu volto. Vitória, 2-1 para a equipe do Flamengo
e a gente vai ouvir o Tite e o Renato Gaúcho e a gente traz o assunto aqui para discussão na sequência. Pedi ao presidente, quando ele estava na oração conosco, se eu podia, de alguma forma, ser pretensioso. Ele disse que sim. Aí eu perguntei para ele se ele sabia por que nós tínhamos vencido. E ele respondeu equipe. E ele respondeu aquilo que ficou representado. O Flamengo não são 11 jogadores que iniciam. O Flamengo é um grupo de trabalho. E quando fala de grupo de trabalho, está inserida torcida, direção, comissão técnica e atletas. Isso vence. Talvez aí fique representado não só o Luiz, mas todos aqueles que entraram num jogo onde nós tínhamos 5 seleção, 3 machucados, Carlinhos, Alan e Ayrton, 2 machucados no primeiro tempo. Se não tem equipe, se não tem grupo de trabalho, não chega. Inclusive com o apoio do torcedor. Bom, eu acho que vocês viram outro jogo. Mas por aí. A minha equipe sabe muito bem. Criamos. Eu apenas concordo com você que a gente não acertou, na maioria dos chutes, o alvo, né, o gol. A minha equipe poderia ter sido na frente do placar, pelas oportunidades que nós criamos no primeiro tempo. Infelizmente nós não fomos felizes. E infelizmente para a gente, no final do primeiro tempo, nós tomamos um gol. Voltamos para o segundo tempo, buscando pelo menos o empate. E nós sabíamos que nós iríamos deixar o espaço para o contra-ataque do Flamengo. E num desses contra-ataques aí o Flamengo se aproveitou, fez o segundo gol. Mas isso não vai tirar, inclusive passei para o meu grupo, não vai tirar os méritos da atuação do Grêmio. Ninguém gosta de perder, mas a minha equipe se comportou bem. Só faltou o gol. Até teve um gol, né? Faltou mais um para pelo menos empatar. O primeiro tempo do Grêmio não foi ruim. Não achei que o Grêmio jogou mal também. Não jogou mal o primeiro tempo. Você vê aí oportunidades criadas pela equipe do Grêmio. Primeiro tempo bom do Reinaldo, JP Galvão no lugar do Diego Costa, tendo alguns bons momentos, mas claro, comparando com o Diego Costa, fica difícil para ele. O Grêmio também com desfalque, sem Soteldo, sem Vidia Santos, sem o goleiro, jogou o Rafael Cabral. E o Flamengo com os vários desfalques e o time foi se esfacelando durante a partida, né? E aí, André, a gente olhando para o jogo, você concorda ali com o Renato? Ele viu outro jogo, você viu o mesmo jogo que ele? Olha o golaço do Luiz Araújo. Qual foi a pergunta, né? Mas a gente supõe. A gente supõe, né? Porque deve ter sido uma crítica ao desempenho do Grêmio. Imagine-se que a pergunta foi crítica ao Grêmio e apresentou o Flamengo como time dominante no jogo. Pode ter sido por aí. O Renato, a gente também já sabe como que ele vai responder a esse tipo de coisa, né? Eu não achei que o Grêmio jogou mal, em especial no primeiro tempo. Haverá momento arbitragem já falaremos. No programa Já depois, falaremos, né? Vamos deixar para isso. Claro. Vamos deixar para depois. Mas em relação ao que o Tite falou, a equipe, a história que ele contou ali sobre a conversa depois do jogo dentro do vestiário do Flamengo, sim, a comissão técnica do Flamengo já sabia há muito tempo que o time ia ser completamente recortado a partir de uma determinada data, né? Não poderia saber com certeza absoluta quais jogadores o elenco perderia. Não sei, por exemplo, na cabeça do Tite, se ele imaginava que nenhum jogador seria chamado para a seleção brasileira. Poderia ter sido chamado Pedro. Ele não está contando com isso. A mim, isso surpreendeu. Sim. Eu não achava que seriam só os estrangeiros do Flamengo que deixariam o clube momentaneamente para a Copa América. Mas dava para imaginar, dava para saber que seria uma coisa que ia impor ao Tite refazer o time do Flamengo a partir de agora. O jogo de hoje mostrou isso, né? Um time sendo refeito. E aí acho muito importante... Refeito durante o jogo também, Durante o jogo também, porque o Igor e o Cebolinha se machucaram logo em sequência um do outro no primeiro tempo. Além de já ter perdido o Ayrton Lucas, que não era contado para convocação, você perde esse jogador. Exato. E o Alan ainda se machucou no jogo com o Corinthians. Sim. E o Alan. Foi substituído no final. Isso. E o Alan também. Isso. Então, é importante que o elenco do Flamengo tenha jogadores que possam dar o passo à frente, como o Luiz Araújo deu hoje? Óbvio que sim. Isso significa que a partir de agora ele vai ser a grande estrela do time e vai brilhar? Talvez. Pois é. Futebol... A gente estava falando do Estevam ganhar um espaço. Isso. Futebol, para isso, ele tem. Então, enquanto não é correto, num jogo como o de hoje, por exemplo, apontar demais o dedo
para a atuação do Flamengo, ver defeitos, fazer muitas críticas, porque se trata de uma equipe sendo reformada, e é um absurdo que isso esteja acontecendo, né? E aí, no caso do Flamengo, existe também o bônus negativo de ser logo depois da maior exibição que o Flamengo fez no ano. Sim. Uma atuação histórica, né? O 6-1 contra o Vasco, e com todos os méritos, não recebeu nada de presente. Então, enquanto eu acho que não dá para a gente estabelecer um padrão de rigor muito alto para o Flamengo, pelo menos nesses primeiros momentos, é um elenco que tem muita qualidade, jogadores que não são normalmente titulares e que podem sim ocupar o seu espaço e bem, não no sentido de esquentar a função enquanto os outros não voltam, mas para se apresentar. Sim. E o Flamengo investiu para ter esse elenco. O Flamengo pode colher tecnicamente no momento em que é necessário. O Calçade lembrou bem. O Uruguai deve fazer um ótimo papel na Copa América. Isso significa que 2 jogadores cruciais para o Flamengo vão demorar para voltar. Não tem muito o que fazer em relação a isso, né? Pode falar, Gê. Não, eu acho assim, a gente fala muito sobre o elenco do Flamengo, sobre a qualidade, né, do plantel que o Tite tem à disposição, e por isso a cobrança é sempre tão grande em relação ao Flamengo jogar melhor do que ele joga. Mas convenhamos, né? Um contexto como esse de 10 desfalques, aí não tem elenco bom que te permita exigir um altíssimo nível de atuação do Flamengo. O meio de campo foi devastado, a gente já sabe. E deu Cebolinha no jogo, então, que é outro pilar do time. Eu acho que, enfim, aliás, é curioso, né? A gente olha para o Luiz Araújo, que no fim das contas foi um cara que começou no banco, que era titular do Tite no começo do trabalho dele. O primeiro time titular do Flamengo que o Tite definiu tinha o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro. Ele entra no lugar do Igor Jesus machucado e acaba resolvendo o jogo com 2 belíssimos gols. Acho que isso também é um pouco o sinal e a demonstração de que não tem jeito. Na hora que desmonta tudo, na hora que você tem o time completamente esfacelado, é normal que você também leve um tempo para, de repente, encontrar as melhores soluções, buscar alternativas. Aquilo que a gente fala, né? O trabalho está começando. Nesse momento, claro que o trabalho do Tite não está começando, mas ele tem que começar a tomar decisões e definir um time, definir a sua maneira de jogar e as suas possíveis alterações num contexto completamente diferente. Um contexto sem 10 jogadores, né? Se a gente somar os que saíram também durante a partida. E vamos ver, né? Eu acho que, especialmente a questão do Cebolinha, vamos ver, torcer para que não seja nada sério, porque é quando o Flamengo mais precisa do Cebolinha, é agora. Claro que ele é um titular do Flamengo, ele é um jogador essencial hoje, mesmo com todo mundo à disposição, mas na hora que vai metade do time embora, vai ter que atuar com o Bruno Henrique torcendo para ele não se machucar, né? E é claro, no limite. Olha de quem nós estamos falando. Lógico. Né? Quer dizer, o substituto do Cebolinha é o Bruno Henrique, altíssimo nível. Mas o Bruno Henrique pode fazer outras funções também, eventualmente. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido o vídeo comigo até aqui. Quero destacar ainda nesse corte as falas, né, do Renato Gaúcho e do técnico Tite. Renato Gaúcho ali, eu acho que manteve a coerência. O time do Grêmio de fato jogou bem a partida, valorizou a vitória do Flamengo. O Flamengo não enfrentou qualquer time, um time que está apresentando dificuldade, sobretudo no extracampo. É muito difícil cobrar qualquer coisa do Grêmio nesse momento, tanto do Grêmio quanto do Juventude e também do Internacional. A gente não pode querer pensar que essas equipes têm a condição de jogos que as outras equipes têm, né? Então, porque a gente sabe do que aconteceu e tem jogadores aí que tiveram suas famílias, né, de alguma forma afetada ou de forma muito forte afetada pelas enchentes, pela tragédia do Rio Grande do Sul. Então, isso aí é uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração. Então, o técnico Renato Gaúcho, no meu modo de ver, fez uma análise muito boa. Embora às vezes os técnicos usem a desculpa do extracampo para justificar os seus resultados em campo, eu penso que nesse momento a gente deve sim ser solidário à palavra do Renato Gaúcho e pensar que de fato o Grêmio está passando por uma grande dificuldade. Agora, o fato é que essa postura do time do Grêmio valorizou a vitória do Flamengo, porque o Grêmio foi para cima, não se intimidou no Maracanã, tá certo? E o Flamengo teve que enfrentar esse desafio
E foi bom, porque o Flamengo superou esse desafio tomando o único gol ali. Eu diria que aquele gol, se a defesa estivesse atenta, talvez não tivesse tomado ali. Botou um pouquinho de perigo no finalzinho da partida. Ainda bem que tinha pouco tempo para terminar e logo o juiz finalizou o jogo. Mas se tivesse mais tempo, a gente ficaria ali mais apreensivo. Essa é a grande verdade. Quanto ao técnico Tite, também achei que ele foi bastante coerente. Agora, o Tite hoje foi para a coletiva sabendo de algo importante. A sorte, ou digamos assim, os ventos sopraram a favor do Clube de Regatas do Flamengo. Essa é a minha verdade, porque ele organiza, mas isso faz parte do futebol, né, pessoal? Isso faz parte do futebol. Ele organizou o time de uma forma e, por consequências das contusões, ele teve que modificar o time. E as modificações que ele fez surtiram efeitos e o time melhorou demais, significativamente, algo que ele nem tinha pensado em fazer, porque o Tite já consolidou a ideia de que o Gerson não é para jogar de segundo volante, mas ele teve que fazer isso, abriu de novo os alas, Bruno Henrique e Luiz Araújo, e o time do Flamengo começou a jogar bola. Então ele voltou o esquema que ele tinha iniciado o campeonato, que não estava dando certo, e que agora na partida de hoje o time deslanchou. Foi assim que o time conseguiu, graças também a uma brilhante atuação do Luiz Araújo. Vale destacar isso daqui que eu não destaquei no começo do vídeo. Luiz Araújo desequilibrou a partida e não fosse ele, de repente, o resultado não seria tão positivo, né, pessoal? Mas fica aí a minha observação nas falas dos dois técnicos, tá bom? Então, forte abraço para você, muito obrigado. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações na opção todos, deixar aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada! Fui! Flamengo!